Olá, gente! Eu sou Gaelle Spillman Eu sou Irina Podosavska. e o tema de hoje é brincadeiras perigosas. Vamos falar sobre os desafios que existem na internet, também podem acontecer em sala de aula, mas que todos nós sabemos, as consequências são bem reais. Existem desafios como baleia azul ou cortar a respiração durante um determinado tempo, ou fazer brincadeiras, perigosas no sentido com colegas que não esperavam, como tipos de rasteira, e a pessoa acaba se machucando de forma mais grave. Então, tudo isso são aspectos, nas relações interpessoais para os quais a gente tem que estar bem atentos, porque, mais uma vez, o diálogo se coloca aí dos pais ou dos professores com os jovens, reforçando a importância de saber colocar um não, colocar um limite, frente àquela informação que vem de fora e que se apresenta como sendo algo divertido, mas que, na realidade, coloca o sujeito em risco. Exato. Muitas vezes, como você está dizendo, Gayle, elas são chamadas de brincadeiras, mas realmente são desafios. Desafios que são lançados, a gente vai lembrar, na nossa adolescência também eram, mas são lançados hoje mais para o engajamento nas redes sociais, como você está dizendo. Então, muitas vezes, o desafio, ele toma a forma de captar sempre mais a atenção de pares ou até crianças, porque a gente sabe que, infelizmente, nas redes sociais existem muitas pessoas mal intencionadas, ou também podem acontecer no espaço físico e são desafios mais de força. Por isso, os estudos demonstram que geralmente são mais os meninos que participam desse tipo de brincadeira, e nisso os psicólogos trazem essa visão, Gary, de que os meninos muitas vezes na sociedade sofrem com a pressão da masculinidade tóxica. Então, enquanto as meninas, elas conseguem se inserir muitas vezes no grupo através da conversa, mas também de outras coisas que a gente pode discutir mais à frente, que são mais competições físicas no sentido de roupa, maquiagem e outras coisas que acabam virando tendência e aí acabam ajudando as meninas a se inserirem no grupo e não sempre são Uhum. saudáveis, a gente vai lembrar disso também. Os meninos, por eles terem essa pressão de ser mais masculinos, se demonstrar mais homens, mais fortes, o homem precisa ser forte, acaba gerando essa competição negativa física, muitas vezes. Então, nesse tipo de desafio, Uhum. os meninos muitas vezes encontram um ambiente perfeito para se demonstrar forte, para se inserir no grupo como líder e para também garantir que ele vai ser respeitado de alguma maneira no ambiente em qual ele está inserido, em qual ele está se relacionando. Então, aí vem o perigo, como a gente está dizendo, de não dialogar com o seu filho, de não deixar esse espaço, de não criar essa consciência Uhum. de que meninos também precisam ser acolhidos. Meninos precisam também conversar, meninos podem dialogar e se inserir no grupo e criar amizades através do diálogo, através da empatia, e isso é construído desde pequeno. Isso não pode ser construído só na E, adolescência. Isso precisa ser conversado tanto em exatamente. casa quanto na escola, desde pequenininho. Porque o que eu queria trazer é que, justamente, independente da origem dessa brincadeira, normalmente a gente identifica uma pressão entre pares, né? Há um colega meu de sala disse que a gente tinha, o que está rolando tal coisa, é uma trend do momento, é uma coisa para se mostrar deslocado ou líder, como você disse. E então, justamente, tem essa pressão do colega, né? Como se fosse assim, todo mundo faz. Todo mundo, né? Se você quer fazer parte daquele grupo, você também tem que fazer. Então a gente tem que entender que a pressão, né, entre pares, ela existe. Ela poderia, a influência desse colega pode ser positiva quando, por exemplo, eu tenho um colega que ele é muito bom em música e me inspiro, né, do exemplo dele para também me dedicar à música. Então eu admiro alguém que é bom em determinada coisa e isso me incentiva a me dedicar a essa coisa. Ou, por exemplo, quando eu tenho o entusiasmo, me deparo com o entusiasmo de um colega e o entusiasmo daquela pessoa também me faz ter energia, ter vontade de descobrir algo novo. Então, assim, ou quando, por exemplo, eu tenho amigos que falam bem de um outro amigo. Puxa, você sabia que aquele meu colega é muito bom em futebol? Vai pedir dicas para eles. Então, assim, eu estou trazendo algo positivo aí. Então, são situações positivas. Mas existe também essa pressão, essa influência
muitas vezes de uma forma negativa. Ou seja, quando todos dizem, ou todos não, ou alguém quer te convencer de fazer algo mal, ou que rompe as regras estabelecidas. Eu sei que na minha escola não podemos fazer determinada coisa, ou eu sei que em sociedade não é correto pegar algo do outro sem a devida autorização. Então, assim, se eu faço, eu já sei que não é certo. Mas, de qualquer modo, quem faz é responsável pelas consequências do comportamento. Então, assim, Exato. ou, por exemplo, quando alguém quer convencer. Ah, aquela menina não ande com ela não, ou aquele menino não ande com ele não, porque ele não é bom nisso, ou porque ele joga a bola torta ou para fora. Então, é uma pressão que faz você excluir o outro. E a gente, né, entende que Exato. também tem consequências. E como você está dizendo, é justamente conscientizar, porque assim, muitas vezes os pais, no desespero, né, dessas coisas serem muito também é, difundidas, Uhum. né, no virtual e também presentes nas redes sociais, a primeira reação do pai é entrar em pânico e proibir redes sociais, tentar fechar a criança mais em casa. Mas assim, como a gente está dizendo, a gente não pode evitar que essa criança conviva com o grupo. Pelo contrário, muitas vezes, como você está dizendo, se ele não seguir o padrão do grupo, ele vai ser excluído. Ah, então eu vou deixar o meu filho brincar dessas brincadeiras? Não. É justamente conscientizar, conversar desde pequeno. Olhe, as consequências podem ser dramáticas. A gente precisa entender que existe um limite físico, existe um limite social, existe um limite ético que a gente não pode superar. Porque quando a gente supera, acontece isso, pode isso acontecer aquilo. Então, trazer essa consciência para a criança, para o adolescente, para ele entender os perigos, porque muitas vezes, e Gali, você pode confirmar como psicóloga, nessa idade eles não entendem o perigo real. Eles acham que eles podem fazer mais do que eles conseguem, eles querem se sentir adultos muitas vezes, então aí entra justamente essa cobrança também de você demonstrar a sua força, porque os adultos são fortes. E se a gente criar essa consciência dentro de casa e dentro da escola, de dizer assim, adulto também tem os limites. A gente também não pode Exatamente. fazer tudo. A gente também precisa respeitar regras físicas e regras sociais. Então aí, justamente, a criança entende que a consequência pode ser grave. E além dela não entrar muitas vezes nessas brincadeiras, ela vai conseguir conscientizar os outros e não Uhum. ser excluída. E aí eu diria, Irina, que além de cultivar, né, uma relação onde há diálogo, aumente a autoestima do seu filho, né? Trabalhe para que seu filho ou sua filha seja uma pessoa que confie, ou seja, não é se achar melhor que os outros, mas ele ter referências positivas, entender o valor que ele tem ou ela tem, ajude o seu filho no processo de desenvolvimento, né? Quando é criança, pré-adolescente, adolescente, a saber escolher os amigos. O que é um amigo? Alguém que te maltrata, né? Que te despreza? Isso daí não é amizade. Né? Então, a relação de amizade ela é construída, envolve confiança. Então, assim, permita, né? Assim, ajude seu filho a saber o que é um amigo e a saber escolher suas amizades. Então, não estou dizendo que todos os amigos, todas as amizades serão iguais. Você sempre tem um amigo que, né, com o qual você fala mais, ou aquele que com o qual você faz brincadeiras, né, das mais diversas. Mas, assim, é entender isso e, como você disse, da questão do jovem saber dos efeitos, né, assim, dos seus comportamentos. Ele saber pensar nas consequências dos seus atos. Então, tá bom, ixi, tô sem meu pai, tô sem minha mãe, estou aqui com meu grupo de amigos, está todo mundo, sei lá, bebendo, indo na piscina. Será que é adequado, né? Assim, porque todo mundo fez, todo mundo tá lá, sei lá, depois de beber vai dirigir, né? Porque às vezes eles começam já com 19 anos a pegar o. Poxa, eu aprendi que, né, pode ser grave. Eu já vi exemplos, né? Estão aí os exemplos no noticiário, nas relações interpessoais de consequências graves disso. Então, assim, tenha sempre um bom amigo que você pode confiar, né? Que você pode trocar suas ideias, mas siga também suas noções de, né, assim, converse com seu filho para ele saber o que é certo e o que é errado, e ele seguir o que a gente chamaria de intuição, ou de seguir o que ele sabe que é certo e errado, né? Então, assim, poxa, estão todos mandando eu fazer tal coisa. Não, eu vou defender aquilo que eu acredito. Eu sei que não é para fazer isso. Então, não estou dizendo que você vai ter um filhinho certinho e caixinha, não é isso. Mas com bom senso, com Exato, valores sabe? básicos.
Como você está dizendo, eu gostei muito dessa dica de gerar essa autoestima desde pequeno, dele ter esse espaço de Uhum, diálogo, dele entender os pontos fortes dele entender as consequências das ações dele e dele conseguir tomar decisões, porque muitas vezes a gente fica assim, não, criança não sabe tomar decisões. Claro, se a gente não ensinar, ela não sabe. Então, ensinar ele a ser um líder para si mesmo, para os outros, positivo, do tipo assim, ele não vai viver certinho e nunca vai tomar riscos, mas os riscos eles precisam ser tomados com responsabilidade. Então, se ele sabe uhum. tomar risco com responsabilidade, ele não vai ser excluído do grupo, porque ele vai conseguir arriscar em certos momentos, porque a brincadeira também é boa, né? Senão a gente nunca ia deixar os nossos filhos brincarem no parquinho, porque é o risco. Sim. Mas ele precisa entender que até brincando no parquinho, existem limites físicos, existem É, pessoas que daí ele a não pode machucar. importância daí a importância do que a gente fala sempre de educar dando autonomia, uma autonomia ajustada à idade da criança ou do jovem, né? Eu não vou deixar uma criança de 4 anos preparar a comida, isso daí não é autonomia. Quando eu digo comida, né, a janta, ela pode me ajudar no processo de preparar uma comida, né? Então assim, eu adapto em função do comportamento da criança, da maturidade que ela vai adquirindo. Então é um exercício essa construção da autonomia. Você falou do parquinho. É importante a criança socializar e aprender a lidar com os outros, estabelecer um limite sem obrigatoriamente ser um limite agressivo, né? Assim, é um limite, ó. Não, até aí não, Não, vou como parar de brincar é. com esse amiguinho que tá me machucando, né? E como você está dizendo, sabe, Gali, isso daí é construído desde criança dentro de casa, desde criança dentro da escola, porque muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? Tomando a decisão pela criança. E quando a gente vê, esse adolescente se torna uma pessoa que é facilmente influenciável. Por quê? Porque a gente nunca colocou ele nesse papel dele entender como ele pode resolver uma situação. Ele acaba sendo liderado Uhum. o tempo inteiro, por quê? Porque em casa a gente impõe, porque na escola a gente impõe. Então, como você está dizendo, é uma construção, e nessa construção, o exercício, a dificuldade maior é entender onde é o limite, até onde ele pode ir e o que, que ele está conseguindo entender e o que ainda não. Então, nisso, o diálogo vai servir como um termômetro até para entender a maturidade do seu filho, o que, que ele já consegue entender e as situações que ele já consegue resolver sozinhos e o que ele vai precisar de um pouquinho de ajuda do adulto, claro, Perfeito. no intuito É de isso gerar mais mesmo. autonomia. Uhum, porque eu estava dando o exemplo da criança dizer para o amiguinho, não vou mais brincar com tal amiguinho porque ele está me machucando, né, ou me agredindo, mas também aprender a falar, né, dizer com as palavras, dizer, olha, não gostei do que você fez, né, não é assim que se faz, então assim, e aí é um exercício, né, porque nas relações no mundo profissional, na relação com as pessoas, a gente usa das palavras, é assim que a gente aprende, né, a resolver problema no trabalho, com o vizinho, qualquer tipo de situação, né, utilizando as palavras, isso daí é um exercício diário, né? Então, assim, Exato. estamos muito felizes por vocês assistirem nossos vídeos. Isso demonstra um entendimento da importância do conhecimento relacionado a brincadeiras perigosas, né? E isso ajuda a melhorar a educação e a dar suporte ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos nossos jovens. É uma forma de contribuir para a educação do Brasil. Sugerimos que você assista nossos vídeos, compartilhe, comente. Suas sugestões são muito bem-vindas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.